Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Nath, estou cursando o último ano de medicina na melhor universidade de medicina do Rio de Janeiro, a UERJ. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, não tem nada a ver com matéria, internato, vestibular ou provas, ou enfim. Vamos falar aqui sobre a vida, né? Tem uns vídeos assim mais reflexivos aqui, até se você não é inscrito, aproveita para se inscrever nesse canal, fica aqui o convite, tá? Ativa as notificações, porque aqui eu gosto de conversar de tudo um pouquinho. E algumas reflexões que eu acho que são muito importantes da gente fazer. Teve um vídeo que saiu aqui, tem o quê? Uma semana nesse canal. E enquanto o Leandro editava esse vídeo, a gente começou a pensar e refletir em coisas que iam acontecer e que aconteceram e que a gente não tinha noção naquela época. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. Também tem uma reflexão bem legal nesse vídeo. É um vlog que a gente estava indo visitar os meus avós. A gente, em tempo de pandemia, a gente ficou muito tempo longe deles e a gente ficou sem vê-los. E isso foi muito ruim, porque eu já vinha de um espaço muito longo sem conseguir ver os meus avós. Eles moram em São Paulo. E aí a gente teve uma folga no meu calendário. E folgas em calendário de internato, gente, é tipo assim, uma coisa rara. Acontece, mas assim, não é sempre, você não pode contar com isso, né? E aí, gente, eu tive uma folga muito grande. E aí a gente resolveu que a gente tinha condições de ir, tava tudo mais tranquilo pra gente poder ir viajar. E aí a gente foi. E, gente, na verdade, a gente sentiu que, na verdade, Deus queria que a gente estivesse lá, exatamente naquela época. Então, assim, primeira lição que você já aprende com esse vídeo, gente, e que a gente aprendeu na prática. Muitas vezes, Deus vai te incomodar com algumas coisas e que você, no momento, não vai entender. Mas se Deus te pediu pra fazer alguma coisa, gente, faz. Só faça, porque você só vai entender o propósito de muitas coisas, não vai ser nem aqui, vai ser lá na eternidade. A gente ainda teve a sorte de entender um pouco das coisas que aconteceram aqui, mas algumas a gente não vai entender. Mas saiba que se foi Deus que te orientou e te iluminou para fazer alguma coisa, faça, porque essa é a melhor opção. E aí a gente foi, seguiu viagem e, para nossa surpresa, gente, quando a gente chegou na casa dos meus avós, a gente se deparou com uma situação, assim, aquela coisa, né? Pandemia, fake news, vacina, medo, informação demais, desinformação demais e idosos, né? Na sua especificidade. E aí meus avós, gente, meu avô tava na época de vacinar e ele não queria vacinar de jeito nenhum. E aí a gente teve que pegar o meu avô e levar pra vacinar, amarrado quase, entendeu? Laçado pra ir vacinar. Muito contragosto, reclamando e tudo mais, mas chegou lá, vacinou. Vou deixar uma foto aqui do seu Milton, fofo, lindo, maravilhoso, vacinado. E assim, gente, se não fosse a gente naquele momento, meu avô não ia se vacinar. E olha que coisa mais importante em termos de pandemia. Sabe, você ter os seus avós vacinados, grupo de risco vacinado. Então, assim, eu pude ir lá, explicar tudo direitinho, deixar ele mais seguro, mais tranquilo. A gente pôde levá-lo até o ponto de vacinação, para ele não ter que pegar ônibus. Eles não têm carro, não tem, assim, né? Tem até família próximo, mas, assim, é difícil, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer isso, eu levar ele bonitinho. E foi ótimo, gente, foi uma bênção. Só que aí, seu Milton não deixou a gente de folga. Por quê? Gente, meu avô estava com um machucado e escondendo de toda a família. A minha avó tinha uma noção de que ele estava machucado porque ele estava reclamando. Estava com uma dorzinha aqui nas costas, de vez em quando ele fazia alguma coisa que dava uma reclamada. Pra minha surpresa, eu pedi, vô, deixa eu ver como é que tá isso daí. E meu avô reclamando muito. Quem conhece o seu Milton sabe que ele é um pouquinho rabugento, ranzinza, mas ele é um doce de criatura. E aí, com muita insistência, mas muita mesmo, gente, pensa em muita insistência, eu consegui que ele me mostrasse o que tava doendo. E pra minha surpresa, gente, tinha uma lesão, ele machucou, ele caiu, machucou e fez um trauma. E por abrir um pouquinho ali a pele, fez uma porta de entrada e ele tava com uma infecção na pele, assim, muito grande, sabe? E ele não mostrava pra ninguém, ele não reclamava, porque ele é forte, ele é muito forte e resistente, sabe? A dor, essas coisas, não reclama muito.
Então, assim, gente, aquilo ia virar uma coisa muito pior se a gente não estivesse exatamente ali naquele final de semana. E aí, com muita insistência, mais uma vez, laçamos o seu Milton, colocamos ele no carro e a gente falou, não vou, a gente precisa ir pro hospital. Conseguimos, né, e assim, a gente foi numa época em que tava indo um pouco mais tranquilo a questão, a gente tava num vácuo ali entre uma onda e outra, a gente conseguiu levar ele numa emergência segura, tranquilo, o hospital excelente, e aí eu consegui ir com meu avô, acompanhar, conversei com o médico, expliquei o que estava acontecendo, e aí falei que a gente não ia ficar lá, que ele ia ficar sozinho com a minha avó, e eles, assim, né, como que a gente monta uma estratégia para ele tomar as medicações. Porque, gente, é difícil, né? Aí conseguimos fazer tudo isso e deu super certo. E graças a Deus a gente já saiu do hospital, compramos o remédio, deixamos tudo certinho, deixei o horário. E graças a Deus, aquilo não virou uma coisa muito pior. E se a gente não fosse naquele momento, gente, ia ter virado uma coisa muito pior. Então, assim, saiba que quando Deus te incomoda para fazer uma coisa, faça. Porque certamente você está sendo um instrumento dele, nas mãos dele, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pode ser da sua família, pode ser de pessoas queridas, ou pode ser de estranhos, simplesmente. A gente nunca sabe qual vai ser o impacto disso que a gente faz, de repente aqui, mas lá na frente a gente vai ver. E se você pensa que para por aí, não para, gente, porque... infelizmente, eu perdi meu avô, pai do meu pai, tem mais ou menos um mês. E meu avô já vinha com alguns sinais, né, de processo demencial, da idade, ele já era bem idoso. E tava com alguns problemas de saúde, mas ele tinha uma questão muito pior do que o vô Milton, de levar no médico, de ir, de aceitar o tratamento. E era tudo muito complicado. Tanto que ele já não estava mais morando sozinho agora no final, nesses últimos meses de vida. Ele teve que ficar com um pouquinho mais de acompanhamento, um suporte um pouco mais profissional, porque ele já não estava dando conta, né, de se virar sozinho. E aí, gente, os meus avós, os pais da minha mãe e o pai do meu pai, eles moram muito perto, eram questão de 20 minutinhos. E como a gente já estava ali, a gente resolveu esticar mais um diazinho e passar por lá, pra ver como é que eles estavam, ver, né, rapidinho meu tio e meu avô. E aí, pra saber se tava tudo bem, como é que eles estavam, já que a gente tava tão perto. E aí a gente ficou naquela, mas a gente vai, não vai, poxa, pandemia e tal, aquela coisa toda, e a gente foi, tentou, né. Gente, o nosso carro parece um arsenal. Porque até, inclusive, quando eu fui comprar o remédio pro vô Milton, um antibiótico, eu passei numa farmácia. Gente, as farmácias de São Paulo são maravilhosas. Tem umas coisas muito diferentes que aqui no Rio ainda não chegaram, né? E aí eu comprei vários sprays, assim, sabe? Com clorexidina, só com álcool e clorexidina. Um sucesso, gente. Eu amo essas coisas. E aí a gente tentou ir do modo mais seguro possível, né? Sempre usando máscara, enfim. E aí a gente entendeu que era pra gente ir. Quando a gente chegou lá, gente, meu avô, ele tinha caído, ele tinha se machucado, ele precisou levar uns pontos na cabeça porque ele fez uma ferida um pouquinho grande, um pouquinho mais profunda, então teve que levar uns pontinhos ali. E ele não queria ir no médico de jeito nenhum para tirar o ponto, enfim, uma confusão. Mas a gente conseguiu vê-lo, conseguiu ajudar, né, tirar os pontinhos, deu tudo certo, conversamos com ele e, gente, para nossa surpresa, aquela seria a última vez que a gente teria um encontro com meu avô vivo. Então, assim, em épocas de pandemia, faz algumas semanas a gente chegou num marco triste de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. E a gente se depara com algumas coisas, e eu acho que a mais triste, obviamente, delas é a morte. E eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer em 2021 é como que a gente encara a nossa vida para tentar lidar melhor com a morte. E a gente foi pego de surpresa nessa pandemia. Muita gente que a gente viu querida foi levada assim numa questão de uma semana. A gente não teve tempo de se despedir, a gente não conseguiu fazer uma despedida do jeito que a gente está culturalmente adequado. A gente não conseguiu falar o que a gente gostaria de ter falado lá nos momentos finais. A gente foi privado de muita coisa com a pandemia em relação à morte.
E aí eu já vou deixar uma dica pra vocês de um livro que eu acho incrível, ele até é de uma edição mais antiga. Quem for comprar esse livro aqui novo, ele tem uma capa até mais bonitinha, tem umas florzinhas, enfim, que é esse livro daqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é professora da USP, ela dá aula de cuidados paliativos, ela é paliativista, e ela fala sobre essa visão da morte e de como que a gente vive sem se programar e sem se planejar e sem pensar na morte. A gente vai vivendo ignorando que inevitavelmente ela vai chegar pra gente. E a pandemia foi um soco no estômago e deixou muita gente assim desnorteado, porque simplesmente a gente acaba que não se planeja pra isso, né? E assim, uma coisa que a gente, lá na igreja a gente ouve muito, que é Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então a gente tem um incômodo mesmo com a morte e a gente não se conforma e a gente quer que as pessoas que a gente ama vivam pra sempre. Meu avô, ele não foi levado pela Covid, ele morreu mesmo por outras complicações da velhice, mas, e assim, coisas que são um processo um pouco mais longo, mas teve gente que foi levado assim, ó, sabe? Era uma pessoa saudável numa semana e na outra semana ela foi internada e ela não voltou mais. E no livro aqui, a Ana Cláudia, ela fala o seguinte, que na época, em 2010, de uma pesquisa, o Brasil ficou em terceiro lugar como o pior país para se morrer no mundo. Gente, eu fico imaginando se essa pesquisa fosse feita agora. Eu sei que pandemia trouxe muitas coisas aí, aflorou muitas coisas em muitos países e muitas desigualdades, inclusive na hora de morrer. E como que a gente viveu esse processo? Eu acho que é uma coisa importante da gente refletir. Outra coisa que ela cita, que eu acho que é muito importante, muito interessante da gente levar em consideração, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo, é o seguinte: as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente elas terão a chance de viver a morte com sentido. Isso vale para aquela morte assim, né, que a gente não se pegou de surpresa. Mas também se você passou a sua vida e tentou aproveitar cada momento e viver da melhor forma possível de relacionamentos, não digo financeiramente, né, mas assim, se você buscou ter um relacionamento saudável com a sua família, se você buscou os seus sonhos, se você se realizou dentro daquilo que você pôde viver, das suas vivências, gente, isso vai ter um impacto na hora da sua morte, isso é muito sério. Tem uma música que eu gosto muito do Paulo César Baruch, que ela é bem antiga já, ela se chama Flores em Vida. E essa música, ela sempre me impactou demais, e eu deixo aqui, eu acho que eu vou deixar até um link aqui pra você assistir depois o clipe e você ouvir a música, sabe? Porque vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui também nos cards pra vocês. Se chama Flores em Vida. E ele diz que assim, o que eu fiz por mim e por quem eu amei? Só desilusão reconheci, não construí o que eu planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. E, gente, muita gente morreu e se foi assim. E muita gente perdeu pessoas e se viu nessa situação. Eu não ofereci o perdão que eu deveria ter oferecido. Eu não amei na intensidade que eu gostaria de ter amado essa pessoa. E agora eu tô sem ela. E, infelizmente, a morte não tem volta. Mas o futuro, ele continua e a gente vai ter que continuar a nossa vida de alguma forma. Então, uma reflexão que eu fiz pra mim é isso. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, faça. E faça da melhor forma que você puder, da forma mais segura nesse momento de pandemia. Mas ame com intensidade. Se você não pode ir até a pessoa, a gente teve um leque de ferramentas aí incrível que foi desenvolvido. A gente tem um WhatsApp em vídeo, em telefone. A gente tem telefone que a gente já tinha. A gente tem videochamada no computador, no celular. Então não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o perdão que você pode dar hoje. Não deixe para amanhã o amor que você pode dar hoje. Não cultive desavenças ou desilusões na sua vida, sabe? Cultive coisas boas, tente enxergar onde Deus quer te levar e faça da sua vida uma vida com propósito, tanto para a sua vida quanto para a vida das pessoas que cercam você. Outra coisa que eu acho linda nessa música, e por isso a música se chama Flores em Vida, ela diz assim: não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Gente, já parou pra pensar
que muita gente só recebe um buquê de flores quando ela morre? Sabe? A gente gasta, e é muito caro, inclusive, aquelas... Como é que chama, meu bem? Coroa. A gente gasta, né, um dinheiro comprando uma coroa de flores pra pessoa, e ela nunca vai ver aquilo, ela nunca vai sentir o cheiro, o perfume das flores, ela nunca vai conseguir entender e palpar o tamanho do seu carinho, do seu amor. E a gente deixa pra dar flores quando ela morre. Enquanto a gente poderia ter dado uma florzinha, sabe aquela florzinha de jardim, sabe? Aquela que cresce ali em qualquer lugar. Uma florzinha daquela pode deixar o dia de uma pessoa tão especial, e ela vai se sentir amada e ela vai saber. E se você ou ela não estiver mais aqui, vocês dois vão ter a certeza de que ambos sabiam o quanto vocês se amavam. Eu acho que isso é muito importante. Então a reflexão desse vídeo é isso. Sabe, tente entender um pouquinho melhor quais são os planos de Deus para sua vida. Se Ele te chamou para algo, vai e faça. E faça da melhor forma que você puder. Ame as pessoas o máximo que você puder. Distribua perdão em vez de distribuir xingamentos, palavras grosseiras, né? Distribua amor. E aí, flores em vida, enquanto ainda é dia. Essa foi uma reflexão que eu fiz, que falou muito forte assim com a gente, comigo e com o Leandro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você passou por alguma coisa assim parecida, ou se você quer deixar algum comentário, eu vou gostar muito de ler e vou responder com muito carinho, tá bom? Então, gente, um beijo, fiquem com Jesus, fiquem seguros, por favor. Se vacinem, gente, se vacinem, por favor, e não virem sommeliers de vacina, tá? Toma que tiver, gente, vamos ser gratos a Deus por isso, tá bom? Inclusive, tem um vídeo sobre a vacina aqui, o dia que eu me vacinei. Vou deixar aqui pra vocês nos cards, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.